Queremos te agradecer por tua bondade, por tua misericórdia, por tudo que o Senhor prepara para a nossa vida. Pai, por esses momentos que aqui vivenciamos, de testemunhos, deste trabalho tão relevante, que é o Casados para Sempre. Pai querido, que agora a tua palavra possa continuar nesta linha, dando direção para cada um dos teus filhos, para cada um dos lares aqui representados nesta noite. Te agradecemos e te pedimos, continue conosco, ó Divino e Santo Espírito, para que a nossa comunhão seja completa, em nome de Jesus, amém. Pode dizer amém? Glória a Deus. Digam bem forte comigo, casamento é uma bênção. Mas não é fácil. Mas é uma bênção. Por quê? Porque a primeira instituição que Deus ordenou ao homem é a família. E a família, ela só se concretiza quando existe o casamento. Quando existe o casamento de um homem e de uma mulher. Porque é assim que Deus determinou desde o princípio, lá no Gênesis. Pode abrir comigo. Gênesis 2, 24. Pode deixar, filha, eu vou nesse aqui, ó. Gênesis 2, 24. Essa versão mesmo. Deus disse, diga comigo assim, foi Deus quem disse. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Esta é a ordem divina para a constituição da família. Quando um homem formado deixasse a casa dos seus pais e se unisse à sua companheira, à sua mulher, aquela que Deus colocaria diante dos seus olhos e encheria ele de encantamento. E geralmente é assim que acontece, porque a palavra de Deus e os princípios de Deus são imutáveis. Ainda é assim, o homem olha para uma mulher e logo ele fica encantado, porque o homem é atraído pela visão, não é verdade? E a mulher, né, fica ressabiada, fica na dela, né? Mas fica toda contente porque está sendo olhada, que está sendo cortejada. E tudo isso é um plano que Deus propôs. Foi Deus que formou assim. Por isso os jovens têm que pensar no casamento. Eu me lembro quando jovem, eu tinha meus 13, 14 anos, 13, 14, adolescente. Eu ia para a escola e ia orando, Senhor, eu preciso que o Senhor me dê uma namorada, mas que seja uma mulher, né, que possa ser como a minha mãe. Olha só, o que eu fui pedir. E Deus escuta, viu? Por quê? A referência de mulher casada que eu tinha era minha mãe, que sempre respeitou meu pai, que sempre trabalharam juntos para amparar a família, não é? Que era cuidadosa com as minhas coisas. Quando eu estava doente, cuidava de mim, né? Deixava tudo preparado quando ia trabalhar para mim se alimentar, deixava as ordens para mim fazer. Se você não limpar a casa antes de ir para a escola, tu vai apanhar. Era assim, mamãe. E eu pedi a Deus uma mulher que nem mamãe. Você sabe que Deus ouve o que você fala? Deus tem uma capacidade tremenda, porque depois você vai analisar as coisas, o tempo passa e você vai ver, não é? Hoje eu tenho uma esposa que já pôs mamãe embaixo do braço, que cuida de mim, né? Que dá as ordens, pequenininho, mas dá as ordens. Mas é maravilhoso que nós já estamos há 42 anos casados, já vamos para 43. De uma vida no temor do Senhor, porque nós aprendemos juntos temer a Deus. Procure você ter esse entendimento.
O casamento é uma bênção. Tem dificuldades? Lógico. Pessoas diferentes, né? Quando se reúnem, cada um tem o seu jeito de pensar, seu jeito de agir, seu jeito de falar, que muitas vezes precisa ser mudado, para que tenha um bom relacionamento dentro do lar. Não adianta nós irmos para um casamento achando que só aquilo que nós aprendemos na nossa casa e que nós temos como convicção de vida é o que importa. Eu sou homem, eu gosto de assim, que tem que ser assim. Não. A palavra de Deus diz que agora não são mais dois, a soma de Deus é diferente. Quando um homem se junta com a mulher, eles não são mais dois, são um. É um pensamento, é uma atitude, é um direcionamento, é os dois planejando junto, e é os dois discutindo o relacionamento, coisa que homem não gosta de fazer, né? Discutir relacionamento. O pessoal fala DR, né? Hoje vai ter DR, ah, meu Deus do céu. Discutir o relacionamento é coisa que a mulher gosta, mas a palavra de Deus dá essa autoridade para a mulher. A mulher sábia edifica a casa. A mulher sábia pega os princípios divinos, traz o marido sentado do seu lado e diz: olha, Deus fala assim para nós. Por que estamos agindo diferente? Por que estamos fazendo aquilo que não é princípio de Deus? Eu fico triste, eu me magoo, não é? E mágoa de esposa, de mulher, a mágoa de mulher não acaba, é duro, não é? Ela sempre traz de volta aquele defunto que já faz mais de 10 anos. Não, o homem não, entra aqui e já sai para cá. Deus deu para nós essa capacidade, né, de absorver o impacto. Nós somos o espárrio, né, da nossa esposa. Já aconteceu com você que está tudo bem e de repente a esposa começa a falar? Com quem um homem aqui já aconteceu isso? Levanta a mão. As esposas fecham os olhos, por favor. Todo homem, acontece isso, de repente estão lá. Porque o cérebro da mulher é uma confusão de neurônios ligados e comunicam-se entre um outro do nada, de um assunto que não tem nada a ver. Ela começa a trazer umas coisas lá de trás que você fala: será que ela quer chegar? O que foi que aconteceu? O que será que eu fiz? Esse é o nosso problema. O homem sempre se sente vítima diante de muitas coisas que a mulher fala. Porque nós homens, para nos comunicar, tratamos de um assunto de cada vez. Se nós formos falar a respeito de filhos, nós só falamos a respeito de filhos. Não vai dar para falar a respeito, né, do planejamento que você está querendo fazer para reformar a casa, para comprar um carro. É só de filhos. Homem não entende dois assuntos de uma vez. Ele fica muito confuso. E às vezes dá uma conotação de que os dois não se combinam. Não, combina sim, é só sentar e entender. Deus nos constituiu com situações diferentes. O homem é de uma maneira, a mulher é de outra maneira. Mas contudo, é uma ordem de Deus que os dois sejam um no pensar, no falar, no sentir, no agir e no planejar a sua vida. Então é importante. E primeiro, nós oremos juntos. Fundamentos que eu aprendi, coloquei na minha vida, quando um pastor nos abençoou no nosso casamento. Ele disse: tenha sempre um lugar na vossa casa para vocês orarem juntos. Santo ensinamento que nós guardamos no coração. Todos os dias nós oramos juntos. Nós entregamos o dia a Deus e nós agradecemos a Deus e nós pedimos a Deus sabedoria e nós oramos por todos os familiares, oramos pela igreja, oramos um pelo outro. Isso é muito importante. O esposo orar pela esposa e pelos filhos. Da mesma forma, a esposa orar pelo marido, orar pelos filhos. Muitas vezes as palavras são de desacato, são de agressividade. Um fala para o outro, mas coloca as palavras certas para o outro diante de Deus.
meu Deus, eu estou aqui com a minha esposa, essa mulher que o Senhor separou para mim. Eu posso dizer, Senhor, que alcancei a tua benevolência, porque o Senhor me deu uma esposa, abençoa ela, dá saúde para ela. Ó Senhor, acalma o espírito dela, abençoa. Você já orou assim pela sua esposa? Pois é um conselho de Deus que eu te dou hoje. Ore pela tua esposa, profetiza, porque ela não vai esquecer. Como não esquece das palavras ruins que você já falou e não vai falar mais, ela também não vai esquecer que quando você dobra o joelho, você abençoa a vida dela, você abençoa os vossos filhos. A posição de um sacerdote dentro do lar é cobrir a sua casa com oração, com palavras de sabedoria, com instrução que aproxima de Deus, que traz unidade para a família. Quando nós homens tomamos essa posição, a bênção de Deus desce por cobertura e guarda toda a nossa prole, todos os nossos sonhos, porque estamos vivendo debaixo do princípio divino. No livro de Hebreus tem um ensinamento muito forte no capítulo 12, no verso 7, e fala a respeito de suportar correção. A família é o berço de tudo. É na família que nós aprendemos a falar, aprendemos a andar, aprendemos a comer, aprendemos a respeitar. É na família. Também a família de Deus, que pode ser aqui comparada como a igreja, a família de Deus. Nós temos que ter também a disciplina, porque uma família sem disciplina não é uma família, é uma confusão e um ajuntamento de pessoas que ninguém sabe o que tem que fazer, que ninguém sabe quem que dá as ordens, que ninguém sabe quem que tem que obedecer. Não é assim. Deus não criou uma família para ser confusão, Ele criou uma família para termos comunhão. Assim também a igreja, que nós podemos fazer essa analogia, a família de Deus, os filhos de Deus. Hebreus capítulo 12, verso 7, diz assim: se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Família, lar é um lugar de correção. Por isso você tem que se alegrar quando você vem a esta casa de Deus, a esta família de Deus, e a palavra de Deus aperta você. Não é para você interpretar, nossa, o pastor está nervoso. Não. Deus te ama e te trata como filho. E o filho que é amado pelo pai, ele é corrigido. Ele não faz o que quer, ele faz o que deve ser feito, porque existe uma autoridade sobre ele. E existe uma autoridade neste lugar, que é o Deus Todo-Poderoso, que é a sua palavra, que é o seu Espírito Santo que fala conosco, e nós temos que obedecer. Assim a família se organiza e o inimigo não consegue destruí-la, porque está guardada debaixo da proteção celestial. Princípios divinos. Quem obedece, Deus considera como filho. E quem não obedece? Está escrito também: mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Olha que instrução forte. Para ser filho de Deus, tem que obedecer a Deus. As pessoas confundem muito, né? Eu sou filho de Deus. Mas tu obedece a Deus? Tu ama a tua família? Tu ama, tu respeita teu marido? Tu ama teus filhos, a tua esposa? Você dá a vida por eles, conforme a instrução da palavra de Deus? Amar a Deus implica muitas coisas que nós precisamos fazer, conforme os princípios da sua palavra, que nós temos que entender. Como os nossos pais, que por pouco tempo nos instruíram, Deus, como nosso Pai Celestial, nos dá instrução, não só para vivermos aqui uma vida abençoada, mas para vivermos uma vida eterna com Ele.
Por isso há princípios, por isso há ordens, por isso há disciplina. É o fundamento de direção para a nossa vida, para uma família espiritual. Por isso, quando é proposto pelo pai, gente, nós vamos fazer uma economia, porque nós vamos trocar o carro. O pai deve sentar com os filhos, a mãe deve estar ali concordando. E nós vamos então segurar um pouco aí a onda. Nós não vamos sair para comer, nós não vamos comprar roupa esses 2 meses, nós vamos dar um jeito. Precisa ser conversado. Assim também é as coisas de Deus, para nós realizarmos as obras de Deus. Conversarmos, recebemos instrução. Por isso a escola bíblica dominical retorna para esta finalidade. Em recebendo instrução, recebemos conhecimento, e Deus nos dá a sabedoria para nós desenvolvermos. Toda família que está debaixo da instrução de Deus e que busca a sabedoria de Deus, ela avança, ela rompe, ela alcança, ela ultrapassa, porque não está sozinha, não está só na sua ideia, está na direção do Deus Todo-Poderoso. Então queira sempre estar debaixo das ordens de um Pai Celestial, dizer: eu sou filho de Deus porque eu acato a palavra de Deus. No verso 11 diz assim, e na verdade toda correção no presente não parece ser algo de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Quando nós somos corrigidos, quando Deus fala conosco, a gente gosta muito, ninguém gosta de receber repreensão. Mas quem repreende e tem autoridade para fazer isso, como Deus tem, como a palavra de Deus tem, como o pastor tem autoridade de repreender. Essa repreensão deve ser acatada com amor, claro, vai entristecer. Ninguém gosta de ouvir um não, mas um não é necessário. Porque um não mostra muito a reação espiritual das pessoas. Quando você fala não, você vai ver o nível espiritual que as pessoas fazem. Quando um pai fala não para um filho, vai ver que grau de educação ele está. Ou ele vai aceitar, ou ele vai se rebelar, ou ele vai botar a banca. Vou sair de casa, porque eu não posso fazer nada. Vai, experimenta, sai de casa. Tu vai ver a dificuldade que é. Assim também é na casa de Deus. Quando aquele que por Deus é dirigido e orientado e diz não a uma pessoa, nós podemos avaliar a sua vida espiritual. O rebelde já me cortou, me excluiu, eu não fico mais. Aí ainda começa a postar para os outros. Aí a desgraça aumenta, porque o mal vem a galope. E daqueles que rebelam contra os seus pais, contra as autoridades constituídas dentro de uma família espiritual, dentro de uma família natural, se rebela contra os pais. A palavra de Deus fala: filhos, obedecei aos vossos pais. Este é o primeiro mandamento com promessa. Por que filhos têm que obedecer os pais? Para que tenham longevidade, para que vivam mais. É promessa de Deus. A palavra de Deus diz: obedecei aos vossos pastores, autoridades espirituais da família espiritual. Mas o rebelde não quer nem saber. Geralmente ele vive uma vida descompromissada, uma vida em rebeldia, uma vida sem oração, uma vida sem jejum, uma vida sem leitura de palavra de Deus. Ele não vive isso, mas ele quer que todo mundo esteja carregando ele. Que lindo que você é. Mas você tem que estar junto. Só fica junto quem vive obediência. Filho rebelde não é filho, é bastardo. É a palavra de Deus que está dizendo. Então não queira se rebelar e perder a filiação, porque existe um Deus que é autoridade, e Ele determina sobre a sua palavra, para que nós a cumpramos, para vivermos os benefícios da sua promessa, para não sermos enganados com o mundo.
Então, quando você vê um filho se rebelando, não é bom que você vá na dele e nem concorde com ele. Você diga, ó, do jeito que você está, você não está na posição de filho. Você está na posição de bastardo, porque o filho obedece e fica, o bastardo não fica, não permanece. Isso é posição individual, mas nós podemos ajudar uns aos outros. Se você está vendo o que está acontecendo, e Satanás, o que ele quer? Arrancar as pessoas da família, destruir com a família. Estamos vendo. E a luta para que a família, a sociedade se mantenha está sendo muito grande, porque estão mudando o pensamento das pessoas, ensinando as crianças que não precisa casar, ensinando as crianças que hoje o amor livre, que um homem pode ficar com um homem e uma mulher ficar com uma mulher, porque Deus ensinou o amor. Isso é um absurdo. Qual é o primeiro princípio de ordem do Evangelho de Jesus? As pessoas estão equivocadas nesses dias, por isso estão trocando o pé pelas mãos e os crentes engolindo isso. O primeiro princípio, quando Jesus veio apresentar o Evangelho, o que foi que ele disse? Arrependei-vos e crede para a salvação. Não foi amar ao próximo como a si mesmo. Isso aí foi um novo mandamento que ele deu. Mas o primeiro é esse: arrependei-vos e crede no Senhor como Salvador. A pessoa não se arrepende, não aceita Jesus, não crê no Evangelho, e depois ainda quer afrontar o Evangelho dizendo, mas Deus falou que eu tenho que amar uns aos outros como a mim mesmo. Pois é, eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Está certo, mas este amor que eles querem que nós engolamos não é o amor divino, é um amor maligno, é um amor lançado por Satanás para enganar, se possível, os filhos de Deus, a família de Deus. Mas nós temos o entendimento do Espírito Santo. Você se arrependeu? Já entregou a vida para Jesus? Já? Então você está andando errado nesse relacionamento que você está construindo. Porque Deus disse que o homem deixaria o pai e a mãe, se uniria à sua mulher e teria uma prole, e teria filhos. Que amor é esse? Que você está dizendo que ama, ainda que eu tenho que amar e aceitar o que você está fazendo? Não, eu posso até te respeitar, mas a tua escolha é muito mal, e filho de Deus que você não é, se tornou um bastardo, porque desobedeceu os princípios divinos. Ensina isso para os teus filhos, ensina isso para os teus parentes, quando eles vieram afrontar você. A base principal do Evangelho não é o amor? Não. A base principal que Jesus trouxe é arrependimento. Arrepende dos teus pecados, se converta. Porque quem não tem arrependimento, não tem conversão, como vai amar alguém? Entenda isso. Eu só posso amar alguém se eu sou um homem arrependido, se eu sou um homem convertido. Então eu posso amar dentro dos princípios da instrução divina. Não amar aqueles que estão no pecado, como o Senhor faz. Ama o pecador, mas não ama o pecado que ele está. Nós podemos amar as pessoas, mas não o estado que elas se encontram de afronta ao Deus vivo. Isso é um engano. E se nós concordarmos com isso, nós teremos peso na nossa vida de acerto com Deus. Como a gente concorda com isso? Não. Mas Jesus não falou para amar? Sim, falou. Mas a primeira mensagem é o arrependimento. Não existe salvação sem arrependimento. Você pode dizer que ama, mas se não arrependeu, não tem salvação. Arrependei-vos. João Batista veio pregando arrependimento. Jesus veio pregando arrependimento. E agora os homens estão pregando só o amor. Mas o amor conveniente, o amor carnal, este amor não está inserido no princípio de eternidade. Então entendam o que Deus está falando ao seu coração. A palavra de Deus diz assim, Colossenses no capítulo de número 3.
verso 18: mulheres, estais sujeitas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Vós pais, não irritei os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Instrução de Deus. Mulher, companheira do esposo, auxiliadora, está ali do lado. Isso não quer dizer que a mulher vai ser um capacho do seu esposo, não. Ela tem que ser uma parceira, ela tem que ser uma apoiadora, ela tem que ser alguém que aconselha, que não mostre a vontade dela, mas que mostre o resultado futuro. Um relacionamento conjugal, um relacionamento familiar, o que importa é o resultado futuro de uma ação que nós vamos ter. Por isso nós temos que conversar. Onde vamos chegar? O que queremos alcançar? Qual é o nosso projeto? Vamos sentar, é esse. Como é que nós vamos fazer para chegar lá? Nós vamos fazer assim, assim, assim. Mas pensem também no ônus. Porque às vezes quando a gente está fazendo projeto, a gente só pensa no bônus. Nós vamos fazer, vai tentar, e no ônus? E se faltar o dinheiro? Se faltar o recurso? Se faltar as pessoas? Se faltar? Pensa, como é que vai ser resolvida essa questão? Para depois não vir uma confusão. Por isso é importante que esposo e esposa esteja junto, traçando seus planos, colocando diante de Deus, para dizer: nós vamos fazer, nós vamos acertar, nós podemos errar, mas nós estaremos juntos. Marido e mulher não é eu, marido e mulher é nós. Diga para a tua esposa e para o teu marido: não sou só eu, agora somos nós. Fala aí. Não sou eu que mando, somos nós que decidimos. Se você não conseguir acessar esse beabá de relacionamento, você só vai viver conflito na sua vida. Só vai viver conflito. E eu quero dar aqui os 3 pilares para você viver uma vida familiar debaixo desse projeto de Deus, que na verdade não é um projeto, é uma instituição. Família, lar, casamento é uma ordem divina. Projeto é aquilo que pode dar ou não certo. Casamento é instituído, é ordenado. 3 princípios. Primeiro, o temor a Deus. Os 2 têm que temer a Deus. Os 2 têm que orar juntos. Os 2 têm que buscar de Deus juntos. Isso é muito importante. Segundo está em Efésios capítulo 5, 33. Cada um de vós, por si mesmo, ame a sua própria esposa como a si mesmo. Segundo pilar. O marido, ame a sua esposa como a si mesmo. Está escrito que ninguém odiou a própria carne, mas nós a alimentamos e a fortalecemos. Nós cuidamos do nosso corpo. Você fala: eu não cuido muito do meu corpo não. Mas se entrar uma ferpinha embaixo da sua unha, você fica doido, vontade de tirar aquilo te dá uma gastura, você fica com o dedo para cima, por causa de uma ferpinha que entrou ali embaixo da unha. Cuidando do seu corpo, cuide da sua esposa. E para a esposa, o que a palavra diz? Que a esposa respeite o seu marido. Esse reverenciar está na questão de respeitar. Os 2 buscando a Deus, o marido amando a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, e a esposa respeitando o seu marido. A esposa que não respeita o marido, ela vai fazendo as coisas sem consulta ao marido, porque ela diz assim no seu coração. Eu estou falando das filhas de Deus, eu estou falando de pessoas que não conhecem a Deus e nem os princípios. Eu trabalho, o dinheiro é meu, eu ganho, faço o que eu quero. Me mostra na palavra de Deus aonde que é assim, e eu vou falar: parabéns a você.
Nananina não. Os dois são um. É uma soma. Um ganhou de lá, outro ganhou de cá. Agora nós vamos investir. Agora nós vamos aplicar. Qual é a prioridade das nossas contas a pagar? Não tem esse negócio. Porque muitas vezes a mulher é iludida. Ela sai de casa para trabalhar. E os teus filhos, com quem fica? Você já parou para pensar a terceirização da educação de um filho? Quem mais ama o filho do que uma mãe? Fala para mim. Quem mais ama um filho do que uma mãe? Para ter um filho e terceirizar os cuidados dele. Essa semana me tremi as pernas. A gente tem uma funcionária em casa, já está com a gente quase 20 anos. E o lar dela se reviravolta. O marido era aqueles crente estúpido, deixou ela tem uma filha, e a coisa vira uma confusão. A filha teve uma filha, ela tem uma neta. A filha não cuida nem da filha. E agora, esta semana, ela é uma cuidadora na creche. Arrumou um serviço na creche para cuidar dos filhos dos outros, que não cuidou nem da filha dela. Gente, por isso que está virando essa confusão. E as pessoas querem vir para a igreja resolver o problema num dia de culto, numa escola bíblica. Não é assim não. Com quem fica teus filhos? Que educação que eles estão recebendo? O que é que está sendo falado a eles? Diante disso aqui, eu quero parabenizar o João Flávio, que quando o MEC começou a colocar uma cartilha ensinando as coisas sexuais para as crianças que não tinham nem idade, o pastor João Flávio foi o único que se levantou na cidade, saiu matéria de jornal, queriam até pegar ele. É isso, não é, o pastor João Flávio? Eu não aceito um negócio desse. Isso aí é perversidade. Isso aí é um escárnio. E é uma verdade. Crianças que não têm ainda uma formação de coisas básicas, que tem que entender de relacionamento sexual, de preservativo, de coisas dessa natureza. Mas é o processo do maligno tentando atropelar as coisas, roubar a pureza. Entenda isso, pais, quando você cuida dos teus filhos, quando você confia a educação dos teus filhos a alguém, tem que ser alguém de sua confiança, alguém que você conhece. Não basta pagar, porque depois o problema que vai ser gerado no trauma desta criança, e você vai falar, eu não sei o que aconteceu. Ela não estava debaixo da tua instrução, não estava sendo amada por você. Entenda isso. Por que o mundo quer que faz creche? Todo dia faz creche. Deus constitui a família para a família viver em comunhão, em laços, em troca de amor, em educação, em formação. Mas é isso que o mundo está propondo. Se nós tirarmos os filhos deles, a gente ensina o que quer e eles têm que engolir. Comecem a orar a Deus e peçam, Senhor, me dá sabedoria para eu cuidar da minha família, dos meus filhos. Meu Deus, me ajuda. Isso é coisa a se pensar, porque senão a gente entra em conflito achando que Deus não está cuidando. Não. Quem não está cuidando somos nós. Não atribua a Deus uma responsabilidade que é sua. Deus é santo e perfeito. Ele instituiu a família, deu ordem para que isso acontecesse e disse, multiplicai-vos e enchei a terra. Oh, que bênção, alegria. Vamos multiplicar, vamos encher, mas vamos cuidar, para não deixar aqui a FEBEM e outras coisas da ordem social que possa cuidar dos seus filhos, o CREA, sei lá. Isso é importante nós pensarmos.
Então, marido, ame sua esposa, ame seus filhos, tenha autoridade. Dentro de uma casa tem que ter autoridade. A autoridade dentro de uma casa não é só o pai, é o pai e a mãe, porque os dois são um. Quando for disciplinar um filho, os dois conversem antes. Nós vamos falar isso para eles. E um endossa. Nunca um pai pode dar uma ordem e a mãe quebre essa ordem. Isso é falta de respeito. É onde que os filhos crescem de qualquer jeito, porque meu pai falou, mas minha mãe não falou. Os filhos têm que ser instruídos. Tua mãe falou, a palavra é dela. Teu pai falou, mesmo que você não goste, mãe, porque isso é uma coisa difícil, é mãe gostar de ordem que pai dá. Porque a mãe acha que só ela que é a rainha do lar e ela que pode dar ordem. Mas quando o pai der uma ordem, acate. Porque uma autoridade precisa que está ali. Você pode não gostar, mas engole. Depois você discute com ele. Lá no carro, quando vocês saírem longe dos filhos, nunca discuta. Relacionamento, posição, junto com filhos. Não. Às vezes você está conversando aqui, eles estão escutando lá longe. Quantas vezes agora a gente está conversando lá, vem o Benjamin ou o Isaac, o que você está falando aí? É desse jeito. A meninada hoje é muito antenada. Eles entram na nossa conversa. E para entrar na conversa, eles estão brincando lá, mas estão ligados, antenados. Cuidado com o que você fala. Ah, não vou na igreja não, acho que não vai ninguém hoje. Aí, a hora que você fala, vou na igreja, fala, acho que não vai ninguém hoje. Ele vai usar as mesmas palavras. Tá rindo? É verdade ou não é? Sim ou não? Cuidado com o que sai da sua boca, dentro da sua casa. Então fale aquilo que é bom, fale aquilo que é necessário. O dia que você quiser falar mal do pastor, e arrebentar, vai a um lugar, uma sorveteria, e lá você mete o pau, mas na tua casa não. Você pode perder um filho. Por quê? Você fez o pastor ser um monstro. Acho que ele vai querer vir na igreja. Então, cuide bem das suas palavras, para fortalecer a vida da sua família. Acho que a chuva está parando, né? Eu já posso ir parando de pregar então. Guarde essas palavras que não são minhas. São instruções de Deus para a nossa vida. Eu estou debaixo dela. E eu quero que você viva isso também. O melhor de Deus para a sua família. Coloque-se em pés. Louvado seja o nome do Senhor. Procure o Rafael hoje. Procure aí a Adriana. Tá? Faça a sua inscrição. Se der mais de 5 cada turma, nós temos mais 2 casais aí já preparados para fazer também. Dá para fazer 3 turmas, né, Rafa? Cadê você? Dá para fazer